Salve Maria, pessoal, tudo bem? Na aula de domingo, né, ficou faltando falar um pedacinho no final sobre a comunhão eucarística mesmo, né, aquele momento em que a gente se dirige à frente do altar, né, às vezes a gente recebe comunhão ao altar na igreja, normalmente a gente vai até lá em frente ao altar, onde os sacerdotes, os ministros extraordinários da Eucaristia pode estar distribuindo comunhão. Eu digo pode estar pelo seguinte: os ministros extraordinários da Eucaristia não deveriam estar distribuindo comunhão no altar. Na realidade, essa função do ministro extraordinário da Eucaristia seria para levar a comunhão a aquelas pessoas enfermas que não podem ir à igreja. Na falta de gente para ajudar o sacerdote, ele pode chamar um ministro extraordinário da Eucaristia para ajudá-lo. Mas hoje em dia parece que o normal, né? O ordinário ter lá não é, né? Quem deveria distribuir a comunhão mesmo deveria ser o sacerdote ou um diácono. Mas vamos lá, normalmente é em frente ao altar que se faz isso, né? Porque eu falei com vocês na aula até ali no Pai Nosso, até depois do Pai Nosso um pouco, falei com vocês sobre a oração da paz, aquela coisa toda, né? E que isso quebra um pouco a piedade. Logo após isso, então, começa esse rito, né, de distribuição da comunhão para as pessoas que estão aptas. Lembro mais uma vez, só pode comungar quem está em estado de graça. Quem não estiver tem que se confessar primeiro. Tá? Lembro vocês, a pessoa que vá à missa deveria estar bem trajada de uma forma recatada, né? Se para participar da missa já é obrigatório isso, imagine para você receber a comunhão. Então, a pessoa que pretende lá receber a comunhão, a Eucaristia, ela deveria estar trajada de forma apropriada para aquilo que ela vai viver, porque esse é o momento mais sublime da semana, esse é o momento mais sublime da vida de nós todos. Nós estamos recebendo em alimento o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo, aquilo que pode nos levar à salvação. Eu digo pode nos levar porque a gente pode cometer o pecado mortal e morrer em pecado mortal. Caso contrário, a Eucaristia é fundamental. O nosso Jesus Cristo falou isso. E tomar o pão, corpo, sangue, divindade do nosso Jesus Cristo, nas espécies de pão e vinho, é fundamental para a nossa salvação. Então, a gente devia estar muito bem trajado para isso, né? A gente vai lá, comunga. Lembro vocês, o bom de comungar é ajoelhado e comungar na boca. Vivemos tempos complicados na igreja, não é isso? Essa semana, um bispo, lá, acho que nos Estados Unidos, emitiu um decreto proibindo que se comungasse ajoelhado. A entender. E muita gente prefere estar comunhão na mão, mas olha só, também aí umas 2, 3 semanas, mostrou-se aí nas redes sociais, as missas lá no Vaticano, a comunhão tem sido distribuída na boca. Quando alguém pede na mão, complicado. Então, até os ministros lá que estão distribuindo a Eucaristia têm reforçado isso. Comunhão é na boca. Né? Essa é a forma mais perfeita de se comungar, ajoelhado e comunhão na boca. Se é uma missa campal, você pode até comungar em pé. Às vezes não há lugar ali para você se ajoelhar, mas se tiver, se ajoelhe. Tá? Esse seria o normal, né? Hoje parece que fazer isso, que é o mais santo, que é o mais sagrado, é aquilo que demonstra a nossa devoção à Eucaristia, aquilo que demonstra mais respeito ao que está acontecendo naquele momento, que a gente está recebendo, aquilo que demonstra que a gente entende que a gente está comungando o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Jesus, parece que virou extraordinário. Algumas pessoas se sentem até ofendidas se a gente fizer isso. Olha como o mundo virou de cabeça para baixo, né? Pois bem, a gente deveria comungar assim, né? Mas tem mais alguma coisa com relação à comunhão, né? Eu botei aqui um livrinho, eu vou imprimir para vocês, vou fotografar para vocês, como nesse livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora, à Santíssima Virgem, né? Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, livro escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. Esse livro ensina como você se consagra a Nossa Senhora pelo método que ele prega aqui, né? Todos os arautos já fizeram isso, muitos de vocês talvez já tenham sido consagrados. Então ele tem ali uma parte do livro que ele ensina como se deve comungar. Eu vou mandar para vocês, um pouquinho extenso, tá? Mas assim, sair do seu banco, da sua cadeira, onde você, ou então se você estiver em pé na missa, e entrar na fila da comunhão, comungar e voltar para o seu lugar,
é um momento extremamente solene. Solene ao ponto, me lembrei aqui, de um caso, um sacerdote, não sei se sacerdote, se ele era espanhol, argentino, né? Castelhano ele. Ele falando que ele tem um amigo luterano, pastor da igreja luterana. Ele convidou esse amigo para jantar na casa dele. Lá na casa paroquial, né? E antes tinha uma missa. Então o jantar seria depois da missa, ele convidou o pastor para participar da missa. O pastor participou da missa, depois foi jantar com ele. No jantar veio o assunto, a conversa sobre a Eucaristia. Ele falou assim, o padre, não me lembro o nome do padre, se vocês acreditassem mesmo, se os fiéis acreditassem mesmo que ali é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo, vocês iam sair naquela fila ali que vai lá para a comunhão e iam estar todos de joelho, andando de joelho. Iam comungar e iam voltar de joelho em silêncio, em adoração absurda, porque se é o corpo de Cristo que está ali, se é o próprio Cristo que está ali, olha que coisa mais solene. E, no entanto, eu não vejo isso. Às vezes as pessoas entram na fila, cantando, batendo papo, comunga, sai, volta para o lugar que está sentado, um conversa com o outro. Olha só o que o pastor falou, e o bispo, o padre, falou que ele ficou envergonhado. Verdade. A gente comum costuma que aquilo ali fosse uma mentira. É Cristo que está ali, gente? Então como é que eu vou entrar nessa fila para ir para receber o Cristo? Eu tenho que ir na fila me preparando, é isso que está nesse livrinho aqui. Durante a comunhão eu tenho alguma coisa que está fazendo naquele momento na minha cabeça, não posso estar pensando em outras coisas. Eu volto também para o meu banco, também de uma forma solene, fazendo algumas meditações, como está falando aqui, e depois eu tenho que fazer a minha ação de graças. Um padre aqui de Macaé, lá de Macaé, não estou aqui em Friburgo, dizia um dia que ele não se consegue mais fazer ação de graças na missa devido à confusão, ao falatório. Ele é meio rude às vezes com as pessoas, mas ele estava certo. Não se consegue fazer. Então a gente tem que criar um ambiente de piedade, é assim que diz a liturgia, para que as pessoas possam viver esse momento dessa forma solene. Então, reafirmo com vocês, exige-se desse momento em que eu levanto, entro na fila, vou comungar e eu volto para o meu lugar, um momento, uma compostura, uma forma de se viver esse momento soleníssima, de muita solenidade. E quanto mais eu vivo assim, mais aquilo enriquece a minha vida, porque enriquece aquilo que eu estou comungando. Quem comunga de qualquer forma, dali um dia já perde até a fé de que ali está o corpo, sangue, alma e divindade do Senhor Jesus Cristo. Eu já falei isso para vocês, né? Eu acredito que muito pouca gente, eu defendo essa ideia, muito pouca gente acredita nisso dessa forma, né? Mas, mecanicamente, vai lá e comunga, não pode ser assim. Então, eu gostaria que vocês lessem isso que eu vou mandar para vocês, entendam esse momento e vivam esse momento dessa forma, tá? Com profunda devoção, se assim eu posso dizer, tá bom? Bom, terminada a comunhão, terminada a nossa... A gente deveria comungar, quando voltar, ficar ajoelhado até a bênção final, tá, gente? Até aquele amém ali da bênção final, a gente deveria ficar ajoelhado. Diz a igreja que as espécies eucarísticas ficam em nosso corpo por até 10 minutos. Eu não posso comungar e sair andando, falando. Obviamente que quem está com algum ofício dentro alguma função dentro da missa, às vezes não pode ficar ali esse tempo todo, né? Mas quem comungou e está ali por conta disso, está ali na Assembleia, né? Deveria ficar ajoelhado até a bênção final. Bênção final que é onde termina a missa. Então, comunguei, o bispo, o padre, né? Terminado ali de arrumar, né? De limpar os vasos sagrados. Inclusive, isso é uma outra coisa que os padres deviam tomar muito cuidado com isso. Certa vez eu vi uma carta de uma pessoa dizendo que ele via nos arautos fazendo aquilo, parecia que estavam cuidando nas feridas de nosso Senhor Jesus Cristo, das chagas de nosso Senhor. Olha só que coisa linda. E eu vejo alguns sacerdotes fazendo aquilo como se fosse um copo qualquer de dentro de casa. Não é isso não, né? É o corpo de Cristo que está ali, é o sangue de Cristo que está ali. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Terminado isso, termina a missa. A missa devia terminar aí. Avisos, essas coisas todas, não fazem parte da missa. Então, se o padre quer dar uma lembrança, a gente, vamos lembrar que amanhã não tem missa nesse horário, o horário mudou, tá? Tudo bem. Mas aqueles avisos de paróquia, aquele monte de coisa, de um monte de festa, de não sei o quê, de pastel que tem, não sei,
Isso tudo deveria ser dado depois da missa. E a missa termina com essa bênção final. Hoje em dia não está assim mais, né? Mas antigamente, quando terminava ainda a missa, o padre dava a bênção final, falava-se uma frase: It, missa est. Que tem duas traduções assim muito boas para isso, né? Um it, missa est, pode ser assim: vamos embora, a missa terminou, né? Ou então, vamos embora, essa é a sua missão. Quer dizer, eu, católico, batizado, tenho a mesma missão da igreja, né, de evangelizar. Então a missa é aquele momento da semana em que eu entrego tudo a Deus e me preparo para a semana que começa. Entendendo que eu sou membro dessa igreja, que eu também tenho uma missão, vá, essa é a sua missão, leve a palavra de Cristo aos outros. Eu prefiro essa segunda. Como se estivesse enviando a gente a nossa missão diária de nós batizados, né? Bom, assim termina a missa. Falei muito pouca coisa, tá, gente? Eu queria ter falado mais, a gente não tem tanto tempo. Eu ia fazer uma aula mais sobre isso, mas a gente já tem que entrar nos outros sacramentos, porque deve faltar aí 3, 4 semanas para a gente fazer a nossa crisma. Até menos que isso, né? Hoje é dia 19, a crisma vai ser no dia 14, então falta menos de um mês. Então eu tenho que passar outras coisas para vocês, tá? Mas eu vou botar aqui, vou imprimir, peço que vocês leiam a forma como São Luís ensina a gente a comungar, seja antes da comunhão, durante a comunhão e depois da comunhão. Tá bom assim? Eu vou terminar por aqui, fechando essa nossa aula, e logo em seguida eu vou fotografar aqui essas páginas, tá bem? Rezar Ave Maria para iniciar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, gente.